que a coisa é russa, né? De repente, viúva é quem morre, porque a vida, nem o Eduardo Campos nem foi sepultado ainda, mas hoje já percebo que nos jornais, Estadão, na Folha, já estão aí realmente dizendo, olha, o sepultamento acontece, está tudo sendo apurado, tal, mas a verdade é que a vida política, ela continua. Tá certo? Existe uma discussão muito grande em torno de se Marina vai substituir ou não o Eduardo Campos. A família do Eduardo Campos já se manifestou dizendo que prefere a Marina. Quer dizer, a coisa realmente não para não, tá certo? Porque a campanha política parece que começa já na terça-feira. Agora, Luiz Antônio, você mesmo relatou que eu também acho descabido, né, se levantar um assunto como esse, mas enfim, o noticiário não pode se furtar ou deixar de lado situações como essa. A aeronave usada por Eduardo Campos foi vendida há 3 meses por grupo de usineiros de Ribeirão Preto. Agora, partidos que contrapõem as candidaturas que lideram pesquisa, parece já acenam com a possibilidade de uma investigação para saber qual que era o interesse realmente de usineiros venderem um avião para um empresário que deve ser ligado também à cana-de-açúcar, dando o avião que acabou se acidentando. Quer dizer, parece que agora que o pessoal está tendo conhecimento de que o avião pertencia a um grupo de usineiros, a um grupo que tem aí, nós chamamos, uma força política muito grande. Tem os detalhes aí, Luiz Antônio? Tenho sim os detalhes. O avião que levava o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, está registrado no nome do Grupo Andrade, de Ribeirão Preto. A empresa atua no setor de cana-de-açúcar e entrou com um pedido de recuperação judicial em julho. O avião foi vendido há cerca de 3 meses por 7 milhões de dólares para um empresário de Alagoas. No entanto, no registro da ANAC, o avião continua no nome do Grupo Andrade. A aeronave foi entregue com cerca de 350 horas de voo à campanha de Campos. O aparelho era novo quando foi comprado pela Andrade. As revisões foram feitas e não havia histórico de defeitos. Nas entrevistas dadas à imprensa, Eduardo Campos sempre abordava a necessidade de Dilma olhar com mais atenção para o programa do álcool, que era prejudicado e sofria as consequências da falta de incentivo ao setor. Embora não seja ainda nenhuma posição oficial, integrantes do PSOL consideram necessário apurar qual empresário comprou o avião e com que interesse o colocou à disposição do candidato. Pode ter certeza absoluta que isso, né, vai ocorrer nos debates eleitorais. Tá certo? Porque aí fica até difícil, porque a própria Marina, né, ela tem aí uma oposição muito grande dos próprios usineiros, que não admiram a Marina. O vice-candidato a vice-presidente na chapa, Eduardo, tá certo? Não quer a Marina e parece que a briga continua. E a própria Marina está dizendo que vai ponderar muito antes de decidir a sua postura. Uma coisa enroscada, hein, Antônio Carlos? Ou Luiz Antônio? É bastante enroscada, né? Tem as articulações políticas e tem essas especulações aí em torno dessa relação. Eu acho que, sinceramente, não é o momento. Ou qual partido não tem relação com os usineiros, ou com empresários, ou com agências de publicidade, de marketing e tal, visto o Marcos Valério, quer dizer, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Enquanto não se fazer reforma política, qualquer outra situação, pedido de apuração é ineficiente para realmente curar o modelo. Agora chama a atenção dos partidos de esquerda, né, o comportamento. Todas as agendas de campanha foram canceladas, menos a desses partidos de esquerda. Será que, por mais que haja divergências ideológicas, não é a hora realmente de prestar uma solidariedade ao ser humano que se foi ou aos seres humanos que se foram nesse acidente? Ontem o Zé Maria, por exemplo, do PSTU, cumpriu a agenda em Araraquara e disse, olha, lamentamos, mas reafirmamos aqui que não há nenhuma proximidade ideológica e programática entre a candidatura que Campos representava e a nossa. Quer dizer, desnecessário se posicionar dessa forma nesse momento. Mas, né, a verdade é que determinadas... Não que a pessoa vire santo também depois que morre, ai, coitadinho, eu amava, não é isso não, mas, né? Determinadas ideologias, né, não tem solidariedade, não. Eu acho que a situação é mais ou menos... Como o Nelson Rodrigues dizia, né, do mineiro, quando ele se referia aos mineiros, né, ele disse que o mineiro é solidário só no câncer. Quer dizer, é solidário quando o sujeito está à beira da morte, né? Aqui, me parece que tem alguns partidos políticos que não são solidários nem na morte, né? Foi a declaração dada pelo candidato a presidente do PSOL, né?
e não tem história, não. Quer dizer, a gente sente muito, mas olha, não temos nenhum tipo de ligação dizendo, ou de querer fazer aí alguma média para tirar algum proveito. Mas também tem uma coisa, né? Tem muita gente hipócrita, né? Que tenta tirar proveito num momento como esse. Sabe? Então, de repente... Tem os dois lados da história. Tanto a indiferença, né? E a como os hipócritas que tentam tirar proveito. Como os hipócritas que fazem média. Olha, ela é realmente uma liderança inovadora, mas na campanha estava largando o pau, né? Então, quer dizer, também tem hipocrisia dos dois lados, exagero dos dois lados. Tá certo. Agora, tem também a história do sindicato, né? Dos pilotos, quer que seja apurada as horas de voo do avião de Eduardo Campos. O Marcos Martins, que pilotava o aparelho, havia relatado cansaço pela internet. E o pessoal está aí, tá certo ou não? Deixando de lado a questão solidária, mas o pessoal quer saber até onde, né, os pilotos que trabalham para os políticos, eles estão realmente dentro de um trabalho normal. É isso, Luiz? Para especialistas que prestam serviço de assessoria ao sindicato que defende os interesses dos profissionais da aviação, o cansaço não deve ser descartado e pode ter sido uma das causas do acidente ocorrido com o avião que caiu em Santos. Diante dessa revelação, o sindicato informou que irá encaminhar ao órgão da Aeronáutica o texto que Martins postou no Facebook, se dizendo cansadaço 5 dias antes do acidente com a aeronave. Em 8 de agosto, Martins escreveu no perfil na web: cansadaço, voar, voar e voar. E amanhã tem mais. O comandante tinha perfil ativo na rede social e fazia comentários com frequência sobre a sua rotina de viagens. De acordo com o sindicalista, relatos de que cerca de 20% dos acidentes são decorrentes da fadiga e cerca de 90% o fator humano também está presente. Por lei, um piloto tem limite de 11 horas de jornada, com 12 horas de descanso. De 6 de junho, o início oficial da campanha eleitoral, aliás, 6 de julho, até quarta-feira, quando o avião caiu em Santos, Eduardo Campos teria percorrido mais de 35 mil quilômetros, passando por quase 40 cidades em 15 estados. Está aí, portanto, quer dizer, e a função de um piloto, né, é bastante tensa, né? É bem diferente da posição nossa aqui, sentado num gabinete refrigerado, tá certo? Você não tem aquela tensão. Por exemplo, um piloto que pilota num tempo ruim, ele passa uma tensão muito grande com as turbulências na hora do pouso, como aconteceu. Então, e de repente a coisa realmente é muito séria. E o sindicato tem todo o direito de fazer aí uma observação, porque os candidatos estão voando para tudo quanto é lado, né? E eu pergunto, quanto custa tudo isso para os candidatos? Será que os pilotos, eles acabam não sendo explorados por uma situação como essa? Então a gente tem que levantar uma questão que é muito importante, né? Não, é importante, sem dúvida nenhuma. Se você analisar a agenda do Eduardo Campos, no dia anterior ele chegou ao Rio de Janeiro, parece que na hora do almoço. Ele teve um encontro com o arcebispo do Rio às 2 horas da tarde. Então ele já estava no Rio de Janeiro naquele horário. Então o avião chegou na terça pela manhã no Rio de Janeiro e só foi voar novamente na quarta-feira pela manhã. Então, quer dizer, não era uma jornada assim, olha, ele não parou 1 minuto sequer. Vamos com calma, que eu acho que os motoristas dos candidatos estão trabalhando muito mais do que os pilotos. Motoristas sim, né, tem que percorrer rodovias à noite para lá e para cá. Então, se vai abrir a discussão, vamos falar bem a verdade com todas as categorias.